Oi mais uma vez! Hoje eu vim mostrar todos os meus recebidos do mês de outubro. Igual no mês de setembro, teve toda uma caixa lotada de livros, muitas coisas mesmo. E eu vou começar mostrando pra vocês uns livros muito fofos, que são aqueles do Itaú Criança, sabe? Que passa na televisão e a gente solicita pela internet e recebe gratuitamente em casa. Eu tô falando desses livros aqui, mas eu vou mostrar pra vocês tudinho como eles vieram, porque eles vieram nesse envelope super fofo. E aqui atrás, muito bonitinho, escrito Remetente, Princesa, e o endereço Castelo de Cristal, Alto da Montanha Dourada, Reino Encantado. Então, como se a gente tivesse recebido essa encomenda realmente de uma princesa, né? Muito fofo. Eu acho que quem tem criança em casa deve ser a maior loucura, né, com esses livros. E aí, além dos livros, veio essa coroa que a gente recorta, né? Dentro vem um picote pra colocar na cabeça da criança, né? Assim, sei lá, pra brincar de princesa, de rei, rainha. Enfim, né? Como eu não tenho criança, eu não sou mais criança, eu não usei pra nada, só guardei mesmo pra mostrar pra vocês. E os livros, né, dessa edição do Itaú Criança foram estes daqui. Um deles é este daqui, Dorme Menino Dorme, da Laura Herrera e editora Livros da Matriz. E ele é muito bonitinho por dentro. Eu ainda não li com atenção, eu sei que é curtinho, né, são livros infantis, tem mais ilustração e tal, mas eu gosto de ler prestando atenção, ler de verdade, sabe, mesmo sendo literatura para bem pequenininhos, então eu não fiz isso ainda, não me dediquei à leitura mesmo desses livros, então eu não posso falar grande coisa a respeito dele. A única coisa que eu sei é o que está na sinopse mesmo, que é um garotinho que não consegue dormir e mesmo depois de músicas, de cobertores e leitinho, só uma coisa vai realmente conseguir levar ele para o mundo dos sonhos. E o outro livro do Itaú é este daqui, Tatu Balão, da Sônia Barros, e editora Letria. E também ele é super bonitinho, adorei as cores desse livro por dentro. É tudo sempre assim, né, nesses tons terrosos. Bem bacana. E a sinopse dele é uma gracinha, né? Conheça a história deste tatu bola que tinha um sonho na cachola, não ser bola, ser balão. Então também, de novo, vou ler com atenção esse livro. E é isso, gente, eu guardo todos esses livros que eu peço, né, do Itaú Criança. Primeiro porque eu gosto de literatura infantil, acho bonito, acho livros criativos, sabe, diferentes dos de adulto, né. Mesmo as ilustrações e tudo. E outra que, óbvio, que eu também vou querer ter filhos, então eu estou guardando esses livros. Eu sei que haverão sempre muitos livros bonitos, etc. Mas como eu também gosto, né, pra mim, então eu já uni as duas coisas aí, né? Eu leio e guardo. Bom, falando de parceria, eu vou começar pela editora Aleph, que eu recebi vários livrinhos dela. O primeiro foi este daqui, Academia Jedi, do Star Wars. E é do Jeffrey Brown, daquela mesma coleção dos quadrinhos do Star Wars, que tem essa pegada infantil. Ele é muito bonitinho. E ele me lembra um pouco, assim, sabe, esse formato. Não sei, alguma coisa nele me faz lembrar do Diário de um Banana. Talvez o próprio formato do livro, algumas coisas aqui que parecem escritas em caderno mesmo, sabe? Não sei. Não sei se o tom do livro é esse mesmo e tal, né? Porque tem quadrinhos mesmo, uma historinha, mas, enfim, me fez lembrar. E eu acho que deve ser tão divertidinho quanto os outros dois, né? Ele é um pouquinho diferente, esse aqui não é colorido e tal. Penso que é para crianças também maiores, porque tem mais texto. Mas enfim, eu não li ainda os outros dois, porque do mesmo jeito que eu falei para os livros infantis do Itaú, eu quero tirar um tempo para ler mesmo com calma, ler de verdade, né? Mesmo sendo literatura infantil. Então este também vai ficar guardadinho na minha fila de leitura, esperando, porque quando eu ler, eu acho que eu vou ler assim os três numa tacada só, sabe? Mas enfim, adorei essa capa e só pela carinha dos personagens parece que é um livro com uma pegada de humor, assim, mais divertido, por isso também que eu acho que eu lembrei do Diário de um Banana. Bem, agora as coisas ficam um pouquinho mais sérias, porque o segundo livro é esse daqui, Alien, do Alan Dean Foster. E na verdade, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, esse livro é a novelização do Alien, né, o grande sucesso do cinema. E não ao contrário, né, porque às vezes a gente olhando, eu até cheguei a pensar, né, antes de mexer no livro, de ver e tal, eu pensei que, nossa, o Alien foi inspirado num livro e tal, e depois eu vi que não, que foi o contrário. Vocês já sabem que eu tinha um certo preconceito com
livros baseados em filmes, porque eu não tive uma experiência muito boa, mas isso foi lá atrás, faz bastante tempo, nem vale a pena mencionar aqui, né, tals. Tem no blog, então quem me lê faz tempo deve saber qual livro que aconteceu isso, mas enfim, foi coisa que já passou. Então hoje eu não tenho mais nada contra, leria numa boa, sabe? Inclusive porque essa edição está muito bonita. Se vocês abrirem aqui, ó, é tudo verde. Eu amo verde, gente. Então quando eu vejo coisa verde, eu... verde! Então, é tudo verde. E, enfim, gostei demais. Parece legal, sabe? Eu tenho muita vontade de ler. Olha, aqui atrás ele é meio metalizado. Eu gostaria muito de ler sem preconceito, né? Com a mente aberta e aí, né, ver se eu vou curtir ou não. E da mesma maneira como no cinema, esse livro também vai pelo caminho do terror e ficção científica. E a história, na verdade, é aquela, né? Que tem os tripulantes de uma nave e eles estão aguardando a chegada na Terra, mas de repente tem uma criatura, o oitavo passageiro, que eles não esperavam dentro da nave. Eu, honestamente, já tentei assistir Alien, inclusive no cinema. Não é meu tipo de filme, sabe? Eu gosto muito, assim, de histórias de ficção científica. Vocês já devem saber, eu tenho comentado muito isso desde o ano passado. Sou hoje uma grande fã de ficção científica, apesar de ainda conhecer muito pouco, mas tudo que vem parar nas minhas mãos, eu vibro, eu gosto muito, sabe? Gosto muito dos livros, das tramas, eu acho tudo muito genial. Então imagino que sim, eu vou gostar desse livro. Mas o filme realmente não me agrada. Eu imagino que porque também o excesso de cenas de ação que eles costumam colocar nos filmes de ficção científica. Então, de uma maneira geral, sabe? Não é o livro que eu estou mais ansiosa, mas eu amei essa edição, gente. Então, isso já fez uma grande diferença pra mim. Seguindo com a Aleph, tem esse livro aqui, Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. E é capa dura, então já ganhou vários pontinhos aí, muito bonito. Ele também é uma união de horror e ficção científica e se passa num cenário pós-apocalíptico, depois que uma praga assolou o planeta Terra e o mundo é tomado por zumbis, né? Mas tem um personagem que provavelmente é o último homem que restou na face da Terra e ele tenta sobreviver até ele encontrar alguma dessas criaturas que vão caçá-lo. Talvez vocês já saibam disso, mas Eu Sou a Lenda é um clássico da ficção científica também, e ele originou as 3 adaptações para o cinema dessa história. Então, nesse caso, foi mesmo o livro que originou os filmes. Inclusive, uma coisa interessante que está escrito aqui atrás é que esse livro inspirou vários mestres do terror, como, por exemplo, Stephen King, na literatura, ou o George Romero no cinema. Então não deve ser qualquer coisa, né? Mais um livro que eu tô bem ansiosa pra ler. Ah, e o livro também veio com essa eco bag lindinha, da capa mesmo. E ela é de lona, adorei isso, sabe? E ela é simples, né, por dentro. É uma eco bag, achei muito legal, gente. Adoro bolsas assim, sabe? Se ela tivesse um bolso interno, seria, tipo, perfeita, né? Porque eu costumo usar a bolsa assim como bolsa de verdade. Eu sei que não é mais, né? Mas eu gosto. Mas isso é uma coisa que dá pra fazer, né? Talvez no futuro eu faça um bolsinho interno, coloque um botão, alguma coisa assim, que vai ficar demais. Eu adorei. O último que eu recebi da Aleph foi esse daqui, Star Wars Marcas da Guerra, do Chuck Wendig, e é o primeiro livro da trilogia Aftermath. Então essa daqui, como vocês estão vendo, é a prova não revisada do livro, mas eu não vou ler tão logo, gente, pelo motivo que vocês já sabem, que eu expliquei toda vez que eu recebo um livro da coleção, né, do Star Wars, do universo expandido, é que eu quero primeiro ver todos os filmes de novo. Eu já comecei vendo o 1, quando esse vídeo for publicado, talvez eu já tenha visto o segundo filme, né, tô vendo na ordem cronológica que foi lançado. E é isso, gente, eu acho que eu ainda não tenho bagagem pra ler os livros do Star Wars, sabe? Eu não conheço a história assim tão intimamente, porque eu vi apenas uma vez os filmes e quando eu era bem mais nova. Mas todos os livros do Star Wars estão guardadinhos, né? Na verdade, estão expostos na sala porque eles são bonitos, então tá ficando uma pilha imensa, assim, e esse daqui vai pra pilha também. Esse livro agora é em parceria com a editora Alaúde e é esse daqui, A Matemática do Amor, Padrões e Provas na Busca da Equação Definitiva, da Hannah Fry. A Hannah Fry, ela é uma matemática e esse livro é do TED. Sabe que tem o TED Talks, tem uns livros do TED, inclusive a Hannah Fry tem uma palestra no TED Talks sobre o tema mesmo desse livro, né, A Matemática no Amor, inclusive tem um endereço aqui atrás pra ver mesmo a palestra dela. E esse livro parece ser muito legal, gente, sério.
Eu nem ia imaginar uma coisa dessas, porque é um livro que se eu visse na livraria, por mais que ele seja bonitinho desse jeito, talvez eu não pegaria pra olhar mais, enfim. Mas como eu recebi ele, é lógico que eu dei uma bela de uma fuçada, e eu acho que deve ser muito genial, deve ser engraçado. Ele tem essas ilustrações aqui, que eu adorei. Ó. E ele fala justamente disso, sabe? De como a autora é uma matemática, ela coloca teorias e cálculos e padrões e tudo isso no amor, né? Colocando coisas, por exemplo, que o amor ou a atração não são coisas assim do acaso, sabe? O fato de uma pessoa ter atração por outra tem a ver com muitas coisas, com padrões mesmo, com cálculos, com gráficos até. Enfim, parece ser muito interessante. Eu não sei dizer muito mais porque eu não li o livro. Mas, gente, eu acho que vai ser genial mesmo essa leitura, de verdade. Da Intrínseca, eu recebi um livro que eu tô muito ansiosa pra ler, gente. É esse daqui, Casa de Praia com Piscina, do Hermann Koch, que é o autor do Jantar. O Jantar foi um livro magnífico que eu li faz um tempo já e eu amei de verdade, sabe? A maneira como o Hermann Koch ele constrói thrillers psicológicos, sabe? E você mergulha mesmo naquilo e você vai na viagem do narrador ou do protagonista. Gostei muito do Jantar, até por trazer essa questão também da família, né? Das coisas que acontecem dentro de uma família, então aí entra todo o psicológico. E bom, segundo a sinopse desse livro, ele traz a história de um médico que atende pacientes famosos e ele é convidado por um desses pacientes, que é um ator, para passar as férias numa casa de praia. Daí ele vai com a mulher e tal, ela não estava muito afim. Mas depois disso, acontece que esse ator, que era paciente desse médico, ele morre, o médico é acusado de negligência e a própria esposa dele acusa ele de assassinato. E faz perceber que ninguém é totalmente inocente, nem mesmo os que parecem mais frágeis e inofensivos. Essa é uma característica também do Hermann Koch, porque ele coloca as pessoas como tendo facetas, sabe? Como na vida real mesmo, ninguém é totalmente bonzinho, ninguém é totalmente vilão. As pessoas têm facetas e algumas delas são bem obscuras. Então eu imagino que esse livro ele vá por um caminho semelhante, como foi no Jantar. E, bom, eu tenho certeza que eu vou gostar muito dele, certeza mesmo, porque Hermann Koch e a sinopse, e, bom, thriller psicológico, né, eu gosto muito, enfim, tô muito ansiosa. Da editora Rocco eu recebi este daqui, O Regresso, A Última Viagem de Rimbaud, da Lúcia Bettencourt. E pra quem não sabe, Arthur Rimbaud foi um poeta francês que viveu na segunda metade do século XIX, inclusive a capa é um retrato dele. Ele era muito jovem quando ele escrevia, né? Parece que tem coisas que ele escrevia aos 15 anos, e ele parou de escrever muito cedo também. E então esse livro meio que conta um pouquinho de um determinado momento da vida dele, que foi a viagem de volta da África para a França. E pelo que eu entendi também da sinopse e tal do livro, pesquisando também, ele meio que coloca lado a lado a história do Rimbaud, né, com um leitor que nos dias contemporâneos revisita as obras do poeta e a biografia dele. Então é um livro assim que eu solicitei para a Rocco porque eu tô muito curiosa para ler. Faz muito tempo, muito mesmo, que eu tenho curiosidade e vontade de ler os poemas do Rimbaud. Eu tenho alguns livros já de poemas dele baixados no meu Kindle, mas ainda não comecei a ler. Inclusive, um deles eu tenho em francês, no original mesmo. Eu não faço a menor ideia da dificuldade de ler isso em francês, porque, dada a época que esse menino viveu, né, século XIX, eu penso que não vai ser uma leitura tão fácil, até por ser poema, né, porque romance, assim, tal, eu já li romances antigos também, no original em francês, mas poesia não, e poesia é sempre um pouquinho mais complicado. O segundo livro que eu recebi da editora Rocco é O Papagaio de Flaubert, do queridíssimo Julian Barnes. Vocês sabem como eu adoro esse britânico, muito mesmo. E a proposta desse livro, basicamente, é a história de um médico aposentado que se envolve na investigação sobre a vida do escritor Gustave Flaubert. Até aí tudo bem, né? Estudar a biografia do cara e tudo mais. Só que a única coisa que ele tem pra meio que mergulhar nessa investigação é um papagaio empalhado. Então, esse livro, na verdade, eu já li algumas coisas a respeito dele, assim, né? Não muito também, muito aprofundado, mas eu sei que foi uma das obras que fez muito sucesso do Julian Barnes. Inclusive ganhou alguns prêmios e foi best-seller em vários países.
E este é o primeiro livro do Julian Barnes, então é um livro assim que eu acho que eu tenho que ler logo, né, porque eu gosto muito do autor, eu tenho acompanhado o que ele tem escrito e tudo mais. Ele tem vários livros, então eu não li muitos ainda, eu li alguns, e todos os que eu leio dele eu amo. Então, com certeza, esse livro é super importante e eu teria que ler ele em algum momento, e eu acho que o momento é agora. Só que eu vou ter que furar algumas filas, né, sim, mas eu acho que eu vou fazer isso, não sei se já ou já daqui a pouco, mas enfim, eu pretendo ler em breve, com certeza. Sem falar que eu adoro essa capa, gente. Sei lá, algumas pessoas devem achar ela esquisita, tipo, brega, sei lá eu, mas eu acho demais, eu gostei muito dessa capa. Prosseguindo, eu vou mostrar uma comprinha. Foi a única comprinha literária que eu fiz nesse último mês. E porque assim, né, eu fui ver a exposição do Truffaut no MIS, fui no penúltimo dia e eu tava muito ansiosa pra ver essa exposição, eu tava muito preocupada de não conseguir ver e aí a exposição sair e eu, ai meu Deus, não vi, porque eu amo Truffaut. É uma meta minha ver toda a filmografia do cara. Eu vi vários dos filmes, vi toda a saga do Antoine Doinel, que é a saga de um personagem que é o alter ego do Truffaut. E, enfim, né, o Truffaut, rei da Nouvelle Vague, né, junto, lógico, com outros cineastas. Foi muito linda a exposição dele, eu amei, amei de verdade. E lá, na lojinha do Miss, eu achei um livro, gente, que eu tinha que levar e foi bem baratinho até. E eu vou mostrar pra vocês. Tá até na sacolinha, ó. Deixei tudo guardadinho pra mostrar antes de ir, né, guardar na estante e tudo mais. É esse daqui, L'Homme qui aimait les femmes, do Truffaut mesmo, né, e transformou em novela o filme, né, O Homem que Amava as Mulheres. Em francês, gente, não é lindo? É lindo, né? Então, eu acho que vai ser uma leitura incrível. A edição é super simples, né? Os livros mesmo, assim, estrangeiros são super simples a edição. Nada demais, tal, só papel, capa, papel. Mas eu achei genial encontrar esse livro. Esse é um filme que eu ainda não vi, eu deveria ter visto, né? Falha minha, porque, enfim, é um dos filmes mais famosos do Truffaut, mas ainda não tive a oportunidade de ver, pretendo ver assim que possível. E eu fiquei muito contente de ter esse livro, e é um livro que o próprio Truffaut escreveu baseado no filme. Então, gente, ansiedade a mil. E também mostrando que junto com esse livro eu comprei um bottom, porque sempre que tem exposição lá no MIS, eles fazem uns bottoms assim, colocam lá pra vender, né? Então eu comprei um também do Truffaut, e é de um dos filmes que eu mais gosto da saga do Antoine, que é Baiser Volé, ou Beijos Proibidos, né? No título no Brasil. Eu gosto muito desse filme, eu vi recentemente também, né? Numa mostra que teve, enfim, faz uns meses, e gostei muito desse bottom. Eu não coloquei ainda em nenhuma bolsa, justamente para mostrar primeiro no vídeo, mas eu sempre coloco, assim, os meus bottoms mais especiais em uma bolsa, então, ó, tá cheia de bottoms. E é isso, gente. Por último, eu deixei vários livros que foram as trocas que eu fiz esse mês. Então, a primeira troca foi pelo Scooby, e foi uma garota que, na verdade, ela entrou em contato comigo, ela tinha interesse em um livro meu pra trocar, e aí, vendo a estante dela, eu falei, Jogos Vorazes, né, por que não? E aí, eis aqui, Jogos Vorazes, da Susan Collins, e, gente, dispensa apresentações, né, porque Jogos Vorazes, milhares de fãs, todo mundo conhece, todo mundo já leu a trilogia inteira, menos eu. Pois é, gente, eu tenho muita vontade, porque eu só vejo comentários positivos, e não é assim, sabe, comentário vazio, tipo, é uma trilogia como qualquer outra, blá blá blá. Não, parece que é bem político esse livro, sabe? E eu assisti o primeiro filme, eu cheguei a ver o primeiro filme, gostei bastante, assim, da proposta mesmo, do universo, da história. Não vi os demais filmes, mas eu fiquei com muita vontade de ler os livros, sabe? Então foi uma oportunidade que chegou de eu finalmente ter o livro. E eu pretendo ler, mas não vai ser tão logo também. De novo, eu ainda não sei, eu preciso organizar, na verdade, a minha fila, porque toda vez que eu recebo coisa, a fila vai aumentando e ela vai ficando meio confusa, porque às vezes eu furo a fila, sabe? Então eu tenho que achar um lugarzinho nela pra esse livro, mas eu fiquei super contente de ter ele agora.
E depois eu fiz uma troca meio grande, eu troquei 5 livros. O primeiro deles é esse aqui, é Requiem, Uma Alucinação, do Antônio Tabucchi, editora Kozak Naif. E basicamente esse livro trata de um cara em Lisboa e ele ouve histórias, né? Ele vai conhecendo algumas pessoas, conhece a história delas, então é um livro de descobertas, né, penso eu, de várias histórias, várias pessoas. Mas o fato de se passar em Lisboa me deixa também animada, porque é uma cidade que eu amo de paixão. E, enfim, vai ser divertido ler um livro que se passe lá. O outro livro é Pássaros na Boca, da Samantha Schweblin, e editora Bem Virá. Esse livro, na verdade, traz 18 contos, e pelo que eu andei vendo aqui, ele tem uma pegada também de realismo fantástico, que é muito bom, porque é um gênero que eu amo também. Tanto é que um dos meus autores preferidos da vida é o Gabriel Garcia Marques, e aqui diz que a autora, né, essa Samantha Schweblin, é uma argentina, e ela é considerada a herdeira literária de mestres do realismo fantástico como Bioy Casares e Júlio Cortázar. Então vai ser um livro para gostar muito, com certeza. Em seguida, eu também troquei Flores Azuis, da Carola Saavedra, da Companhia das Letras. Um homem que ele se muda de apartamento e passa a receber algumas cartas de amor de uma pessoa que se auto-intitula A. Mas essas cartas, na verdade, esse cara pensa que elas estavam destinadas ao antigo morador, né? E também, segundo a sinopse, é um livro que fala, né, sobre o gênero epistolar, então romances feitos através de cartas. Daí o quarto livro dessa troca foi Os Lança-Chamas, da Rachel Kushner, e da editora Intrínseca. É um livro que eu tava com muita vontade de ler, ainda tô, né, porque eu não li ainda. E é um livro com uma temática mesmo dos anos 70, envolve feminismo, fala também de terrorismo, de arte. E esse livro fala de uma jovem, né, recém-formada, e ela se muda para Manhattan, bem quando a cidade está em ebulição, né, nos anos 70. E o último livro de troca, e é o último livro também dessa pseudocaixa do Correio, é este daqui, Concentração e Outros Contos, do Ricardo Lísias. E o Ricardo Lísias, na verdade, ele é um autor brasileiro e ele esteve na Granta em 2012. Então é um autor que, penso eu, vale a pena conhecer. Inclusive aqui atrás, na quarta capa, o autor é definido como uma das vozes mais originais da nova literatura brasileira. E assim, o mais inquietante é que aqui não tem uma sinopse muito precisa, né, dos contos, enfim, do tema, mas diz uma coisa bem interessante, né, que mencionam personagens desconcertantes, situações fora de controle, exploração do corpo e consequências psicológicas da perda. Então, só essas palavras, assim, já me atraem, já me dão uma ideia, né, do que talvez eu possa encontrar lendo esse livro. Esses contos são de momentos diferentes da carreira do Ricardo Lísias, então também é algo legal pra mim, porque eu nunca li o autor, então eu acho que vai ser uma maneira bacana de conhecer um pouco mais sobre ele, de conhecer também de uma maneira meio ampla, assim, né, porque se os contos são de várias fases, assim, da carreira dele. Bem, agora a caixa tá vazia, mas ela tava lotada com todos esses livros. E eu espero que vocês tenham gostado, porque foi uma pseudo-caixa super especial, com livros que chamaram minha atenção de verdade. Uma comprinha muito especial, como eu já mostrei pra vocês, o livro do Truffaut. São livros muito esperados e que eu vou tentar colocar eles na minha fila de leitura num lugar bem privilegiado, com certeza. Então é só, gente. Um beijão, curtam esse vídeo, sigam o blog, sigam o canal e a gente se vê nos próximos. Tchau, tchau!